Olá, estamos de volta com o ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. No último episódio, eu recebi o Cláudio Costa Neto, que é professor da Faculdade de Medicina da USP, diretor científico da J2 Capital, que fica em Paris, na França, e também investidor em biotecnologia, já tendo participado de diversos investimentos no setor. Hoje eu tenho o prazer de receber o Cláudio novamente para falar mais sobre o setor de biotechs e este impacto da ciência e da inovação no desenvolvimento de novas soluções, como o Cláudio muito bem disse na primeira metade, que terão impacto global. Cláudio, muito obrigado novamente pela presença. Novamente é um grande prazer. Nós vamos continuar o nosso papo aqui. Até para começar, queria que você contasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória, né? Você falou na primeira metade que você tinha um laboratório em Ribeirão Preto. Sim. Depois termina na França e hoje aí entre França e Brasil, como professor também na Faculdade de Medicina da USP. Então, contar um pouquinho dessa trajetória. Claro, com o maior prazer. Bom, eu tive um laboratório em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina, que eu diria que foi um laboratório super bem sucedido, com muitas publicações, muitos alunos de altíssima qualidade, doutorandos, pós-doutorandos, e com vários grants, né, concedidos. E eu acho que uma parte devido ao tipo de pesquisa que eu fazia, que era basicamente uma conjunção de biologia molecular, biologia celular, farmacologia. Resumindo, interação fármaco-receptor, né? Então tem tudo a ver com o desenvolvimento de fármacos. E eu buscava entender como que diferentes fármacos disparavam diferentes sinais dentro das células e o impacto que isso tinha em diferentes modelos de doenças. Então eu acabei, diferente de muitos dos meus colegas que tinham mais publicações em área, por exemplo, de câncer ou em área de inflamação ou doença cardíaca, eu tenho, não lembro agora, mas um pouco mais de 100 artigos espalhados em diversos modelos de doenças, né? Epilepsia, câncer, inflamação, enfim, assim por diante. Então, acho que isso facilitou uma transição para uma área que exige um conhecimento muito amplo, né? E o tempo todo mudando, muito dinâmico também. Então, com esse laboratório bem ativo em Ribeirão Preto, durante um período de um estágio sabático em Paris, eu conheci um outro fundo de investimento muito grande na Europa, bem tradicional, e depois de algumas interações eles me convidaram para dar consultoria. Eu dei uma consultoria para esse fundo durante algum tempo, foi muito bom, e eu comecei a aprender e me interessar por um outro tipo daquilo que a gente chama de translational science, né? Que é a ciência de ponte entre a ciência básica e a ciência aplicada. E eu comecei a conhecer um outro lado, que é a transição entre a ciência por si só e ela virando um negócio. Então eu comecei a conjugar esses dois aspectos, achei bastante interessante durante esse estágio, durante essa consultoria para esse grande fundo de investimento, e depois de alguns anos surgiu um convite para eu me reunir a um outro fundo de investimento em Paris, de grande porte também, que é a J2 Capital, e onde eu venho trabalhando desde o início e diria com muito sucesso no fundo. O fundo tem muito sucesso. E eu, obviamente, fechei meu laboratório, me afastei completamente da USP e, novamente, assim como eu fui muito feliz e bem-sucedido, ainda bem, em Ribeirão Preto, eu tenho sido muito feliz e bem-sucedido na J2 Capital em Paris. E agora, mais recentemente, eu recebi um convite para voltar como professor associado, tempo parcial, na Faculdade de Medicina, Departamento de Radiologia e Oncologia, onde tenho certeza que será muito proveitoso também. Certamente, né? E muito bom para nós brasileiros, conseguindo aos poucos repatriar alguns dos nossos cérebros, né, para fazerem pesquisa, investimentos aqui no país também. E aí, você com os dois chapéus, né? Primeiro ali de pesquisador e depois o chapéu de investidor, conhece como ninguém aquilo que torna uma biotech mais ou menos atraente para receber investimento. Que conselhos você deixaria aqui? Imagine que tenha alguns dos nossos espectadores ou espectadoras que falam, puxa, eu tenho vontade de empreender numa biotech. Como é que eu faço? Como é que ela vai ser atraente para um fundo de investimento? Olha, bem, primeiro eu espero que tenham muitos interessados e empreendedores disponíveis e interessados, né, para fazer isso.
e com a disposição. Essa é a palavra certa, com a disposição de fazer. Olha, eu diria que alguns fatores são críticos, né? Alguns são essenciais. Então, ciência de qualidade, ela é sine qua non, né? Em algumas das minhas palestras, eu mostro até o exemplo de alguns ganhadores do Prêmio Nobel, e eu mostro, né, que não é só a ciência de qualidade, como que a mesma ciência que levou a esse tipo de premiação, a esse nível de premiação, ela também virou alguma startup, que depois virou uma biotech mais avançada e depois foi comprada por uma grande farmacêutica. E esse ciclo todo de desenvolvimento, ele gera valor, né, e retorno financeiro não só para o fundador, não só para os investidores, mas para toda a comunidade e também não só científica envolvida com essa empresa, mas as pessoas não imaginam a quantidade de empregos que isso gera, a quantidade de ciclo de capital ativo que isso gera na cidade que tem essas empresas. Então, acho que tudo isso tem um valor fundamental. Mas voltando à sua pergunta, que eu estou sendo um pouco digressivo aqui. Ciência de qualidade. Se tiver uma equipe com capacidade de execução, isso não quer dizer que é o cientista fundador, ou que pode ser inclusive um prêmio Nobel, né? Uhum. Ele vai estar no conselho científico, ele pode fazer parte do board, mas você precisa ter pessoas na equipe que saibam pilotar aquilo ali com extrema maestria. E pilotar com extrema maestria é realizar coisas, mas no timing correto, para não perder o passo de desenvolvimento de uma molécula, que não é só ela que está sendo desenvolvida. Tem 1000 competidores sendo desenvolvidos e ela precisa estar atenta a isso, né? Então, esses são fatores essenciais que eu diria. E capital. Uhum. Só que o capital, ele precisa idealmente vir como um capital de um investidor qualificado também, que também tem conhecimento científico e estratégico. Quando você traz um investidor qualificado para sua mesa, isso agrega valor à empresa, outros investidores vão querer se reunir. Num próximo ciclo de investimento, os outros futuros investidores, eles vão saber que aquela empresa foi bem avaliada lá no começo, logo isso diminui o risco daquela empresa. Então, é um ciclo de crescimento que ela precisa ser muito bem definido nos primeiros passos do primeiro ciclo, né? Não, excelente. Eu até estava pensando, enquanto você falava, se haveria algum caso de sucesso, né, desses seus anos na França aí para você contar. Não precisa nem citar a fonte ali, se não quiser, mas lembrar de algum caso ou alguns casos que sejam interessantes. Tem vários casos, eu acho que eu diria, com diferentes tipos de sucesso, né? Mas agora que você falou assim, e a gente está falando dessa cadeia toda, né? Eu posso dar um exemplo e as informações que eu vou dividir aqui eu posso falar sem receio nenhum, porque são informações públicas, né? Uhum. Nós tivemos do primeiro fundo 3 exits, que a gente fala, 3 saídas, né, que foram, na verdade, compras realizadas, aquisições realizadas por grandes farmacêuticas. AstraZeneca, Merck e Biogen. Uhum. Vou dar um exemplo de uma delas, que foi a aquisição pela Merck de uma startup, uma biotech, que um dos investidores éramos nós, chamada iBio. I de olho, e Bio de biotech. Uhum. Essa é uma empresa que, quando nós investimos, ela foi fundada em 2021, nós fizemos o investimento em 2022, se eu não me engano. Ela ainda era uma empresa em estágio pré-clínico. Uhum. E o anticorpo que eles estavam desenvolvendo é uma molécula biológica grande, né? Ela é um triespecífico com tetravalente. Então, vocês conseguem imaginar, não sei, todos os ouvintes ou os espectadores, né, se tem uma formação profunda, mas é um anticorpo que não liga só num alvo, né? Ele tem braços de interação para 3 tipos de alvos, sendo que um deles liga em 2 regiões. Então, é um anticorpo triespecífico tetravalente. Quando a gente olha uma molécula como essa, no desenho, a estrutura, a gente fala, nossa, parece um monstro, né? Uhum. Como que isso vai funcionar? Mas a ciência era não só de uma complexidade, mas de uma sofisticação e de uma qualidade tão grande. Todos os dados in vitro, todos os dados pré-clínicos sugeriam que ela seria uma molécula com grande potencial. E assim que começou a fase 1, eles incluíram alguns pacientes na fase 1, não só voluntários, né, saudáveis. Eles rapidamente conseguiram observar alguns sinais de eficácia dessa molécula. A partir daí, houve
uma adequação do cohort no ensaio clínico, com expansão do número de pacientes, logo com você conseguiu também ter uma expansão dos resultados, conseguiu se enxergar que aquilo ali era realmente promissor, e com isso eles aceleraram uma fase 2, fase 3. Nossa, ao realizar isso, em poucos anos, os resultados continuaram sendo muito promissores, eles alavancaram o interesse das grandes farmacêuticas e foi comprado em 2024, ano passado, em maio do ano passado, por um total de 3 bilhões de dólares. Uau! 3 anos depois da Constituição e 2 anos depois do investimento de vocês. Né? Impressionante. Impressionante. Imagino que tenha inúmeros casos assim, né? E vocês já há muito tempo no mercado, e sendo um fundo aí de mais de 1 bi de euros. Uma outra pergunta seria, obviamente não posso hoje ter um podcast de inovação em saúde sem citar a inteligência artificial. E você falou do Prêmio Nobel de Química do ano passado, foi para o Hassabis, que era fundador da DeepMind. Sim. E eles conseguiram fazer o mapeamento ali com o AlphaFold, né? Mapeamento proteico, e a partir dali tem desenvolvimento de inúmeras drogas. Como é que está sendo visto isso? Você tem alguns exemplos também interessantes? Inteligência artificial e biotech? Olha, a inteligência artificial, não sei se é a percepção de todos, né? Mas a minha percepção é de algo que veio para ficar e transformar tudo, né? Agora, do meu ponto de vista também muito pessoal, assim, não adianta a inteligência artificial se a gente não tiver uma inteligência nossa, né? Coordenando aquilo tudo, né? Nós somos o grande piloto desse avião que é a inteligência artificial e a gente precisa tirar proveito disso. É como a internet, quando chegou, ela simplesmente revolucionou tudo e as coisas mudaram, mas nós continuamos, né, sentados na cabine do piloto. A inteligência artificial, ela vem revolucionando e eu tenho certeza que ela vai continuar revolucionando o processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos em absolutamente todos os passos, todos os elos dessa cadeia, né? Então a capacidade de análise de grande volume de dados, possibilidade de interação entre moléculas e alvos, como você mesmo falou agora, né? Antigamente, poucos anos atrás, se precisava de ter uma estrutura em cristal, uma modelagem de 3D ou uma cryo-electro-microscopy para poder ter uma estrutura 3D de uma proteína que permitisse uma análise daquilo que a gente chama de docking, né? Que é a interação entre fármaco e receptor. Tá. E com o AlphaFold, você consegue, a partir de uma sequência de aminoácidos, chegar no modelo de estrutura tridimensional de uma proteína e aí fazer um docking virtual em cima de um modelo virtual. Vocês imaginem que a quantidade de alvos acessíveis a esse tipo de varredura, né, de screening, ela saltou monstruosamente. Então esse é um aspecto. O outro, como eu mencionei antes, a capacidade de integração de milhares e milhares de dados cada vez mais disponíveis, né, de omics, né, de transcriptômica, metabolômica, proteômica e assim por diante, com novos alvos sendo descobertos, correlação com novas doenças, capacidade de modelização de ensaio clínico. Isso é algo que é fabuloso também. E o mais interessante é pensar que quanto mais dados nós tivermos, melhor esses modelos eles vão se refinando, né? Eles vão sendo retroalimentados com dados de melhor qualidade e naturalmente a tendência é que esses dados aumentem. E só para finalizar, uma coisa que eu fico imaginando é que se a gente pensar que análise de junção de diferentes informações de multi-ômicas é possível, imagina se a gente conseguisse conjugar a interação, o acesso a essas informações que estão presentes em diferentes laboratórios, em diferentes hospitais ao redor do mundo. Então seria a integração de uma imensidão de dados, mas que estão espalhados numa imensidão de locais. Quando um paciente um dia for colher uma amostra para poder se determinar um padrão molecular, como eu falei, a digital molecular, ele não vai precisar mais, talvez, só dos resultados daquele laboratório, né? Ele vai conseguir integrar com dados existentes que vão direcionar aquele paciente para um determinado tipo de tratamento através de banco de dados que vão estar integrados, mas originalmente disponíveis ao redor do globo. Olha,
mais uma conexão com outro episódio aqui do ExpertCast. Por sinal, o último episódio da semana passada, com Michel Naslavski e com João Cortese, nós estávamos falando sobre inteligência artificial, ética e implicações aqui também dos dados, tudo isso para os seres humanos. Eu me lembro que o Michel citou um caso, inclusive, de um crime que aconteceu nos Estados Unidos há muito tempo. E bem, muitos anos depois, o primo daquele assassino tinha feito uma coleta ali de genoma e, por meio daqueles dados, eles conseguiram encontrar o primo dele, rastrear que era o assassino, porque eles tinham ali os dados de um potencial assassino, encontraram o primo e buscaram. É a interoperabilidade nos dois sistemas aqui, né? Ali para um caso criminal e aqui, para estar falando, eu fico pensando o alcance gigantesco que isso teria, né? A gente fala de interoperabilidade para prontuários eletrônicos, para dados de radiologia, para dados aqui de biotech, teria muita coisa, né? E o AlphaFold é outro ponto interessante, né? Lembrar que começou lá no AlphaGo, que era o jogo Go ali, depois do xadrez, né? Então a DeepMind começou com isso, aí foi vendida para a Google, foi para a área de saúde e hoje com um impacto gigantesco, né? Eu nem tinha entendido tão bem, a sua explicação aqui foi ótima, né? De como é de qual é a grande função da empresa ali do AlphaFold, né? E do impacto que traz. Durante, eu diria que por mais de 50 anos, ou até talvez mais, os pesquisadores ficaram se relutando, né? Por exemplo, você olhar uma sequência de aminoácidos e identificar que ela vai virar uma alfa-hélice é relativamente fácil, né? Porque existem padrões que sugerem para alguns tipos. Né? Para uma folha beta, né, que a gente fala é um outro tipo de estrutura proteica, também é relativamente fácil. Às vezes até a olho nu você olha, isso aqui tem uma sequência alternando um aminoácido hidrofóbico, 2 hidrofílicos, um outro hidrofóbico. É sugestivo de alguma coisa. Mas existem padrões que não se conseguia. Né? E regiões mais dinâmicas, né, são muito difíceis. E o AlphaFold veio para quebrar completamente esse paradigma. É fenomenal. Olha, Cláudio, olhando para frente agora, né, no último episódio nós falamos aqui, você citou ali as drogas para tratamento de obesidade, falou também do envelhecimento e não só de envelhecer, mas de envelhecer melhor. Olhando aqui para os próximos 10 anos, quais áreas de biotech você acha que terão maior impacto global? Olha, eu acho que longevidade saudável ou aging, né, como se fala, mas não sei se aging já não é o melhor termo, né, já que a gente está falando de longevidade. E eu posso até falar que tem o Sêneca, né, um filósofo romano, ele tinha uma frase que ele falava assim: o homem se preocupa muito naquilo que ele não tem controle, que é viver muito, e deixa de fazer aquilo que ele tem controle, que é viver bem. Né? Muito boa. Então casa exatamente com isso que a gente vem refletindo agora, dessa transição entre o que é longevidade e longevidade saudável. Né? Então eu acho que a longevidade, por quê? Porque a população está envelhecendo e todos queremos envelhecer com qualidade de vida, né? Não é só envelhecer bem, mas bem e com qualidade de vida. O envelhecimento, naturalmente, ele é multifatorial, né? Tem diversos fatores que vão, meio ambiente, isso foi uma outra palestra interessante que teve uma discussão lá no AFIA Summit, alimentação, e eu acho que, voltando a isso que eu falei de integração de dados, né? Eu acho que cada vez mais isso vai direcionar para tratamentos mais assertivos, preventivos, mas um aspecto que eu queria chamar a atenção é para... lembra que eu falei lá no começo, acho que foi no episódio anterior, sobre a brincadeira do fármaco ficar procurando uma doença? Sim. A gente tem que imaginar que isso também pode mudar, né? Porque esse pensamento, né, até essa brincadeira minha, ela existe com aquilo que a gente tem hoje. Ou tinha ontem, né? Mas à medida que mais e mais moléculas forem sendo desenvolvidas e não passarem da fase 1 ou não passarem da fase 2, e mais conhecimentos forem tendo sobre alvos, modulação e entendimento em amplo espectro, essas informações dos dois lados podem começar a ser combinadas também. E moléculas que não funcionaram para um determinado tipo de doença ou para um determinado tipo de paciente numa doença,
elas podem começar a ser redirecionadas, porque agora existe um cross-match, né, um entendimento de que ela vai ter um potencial maior numa outra doença, ou num outro tipo de paciente daquela doença. Então, eu acho que para longevidade saudável, que é um aspecto completamente multifatorial, ela vai se beneficiar muito disso. E uma tendência que eu acho para isso, assim como para câncer, por exemplo, é combinação de drogas, né? São doenças complexas, dificilmente uma vai resolver tudo, né? E um outro aspecto disso, que eu volto a um dos exemplos que eu falei antes agora, e que me ocorreu agora, são moléculas que elas intrinsecamente sejam multimoléculas, né? Eu falei do anticorpo triespecífico, tetravalente, né? Esse é um tipo de informação que certamente vai se beneficiar daqui para frente em biotechs. Ou seja, muita coisa boa vindo por aí, né? Muita coisa boa. Olha, Cláudio, foi muito legal conversarmos, mas não vou te deixar ir embora, voltar para a França sem o nosso tradicional papo rápido. Você já trouxe uma dica cultural aqui, que é a leitura dos filósofos estoicos, né, o Sêneca, mas eu queria que você falasse alguma outra dica, seja de leitura, de viagem, e bem, está na França há 6 anos, então, olha, de turismo, de gastronomia, poesia, você escolhe. Bom, comida francesa ou italiana eu adoro, poesia Fernando Pessoa. E um livro, eu acho que é um livro que me marcou muito, eu sou fascinado pelo autor, José Saramago, mas tem um livro especificamente dele que eu acho que ele trouxe para mim um pouco daquilo que cada um de nós em algum momento vive, né? Chama Jangada de Pedra. É um livro completamente fascinante. Ele descreve que a Península Ibérica ela se solta da Europa e ela começa a navegar pelo oceano. Então esse acontecimento completamente inesperado, né, ela impõe nas pessoas, ela força as pessoas a encararem o imprevisível. E todos nós, em algum momento da vida, a gente encara um momento muito difícil e a gente fala assim, puxa, e agora? Como é que eu vou lidar com isso, né? E aquele livro me trouxe uma sensação ao ler, né, assim, puxa, todas as pessoas estão vivendo isso ao mesmo tempo, né? E a vida teve que continuar. Cada dia o sol nascia num lado, cada dia o vento soprava, tudo aquilo que era o comum, que todo mundo estava acostumado, não existia mais. E a vida precisa ser reinventada e continuada. Eu fiquei fascinado. Interessante. Um pouco a vida de um empreendedor, né? Então a gente faz a conexão aqui com o tema que a gente estava citando logo antes, e realmente muito interessante. Então fica anotado, a gente vai deixar aqui também no podcast, vamos deixar escrito aqui na sinopse para os nossos espectadores. Aí vamos passar para uma segunda pergunta, né? Um podcast sobre saúde. O que você, Cláudio, faz para cuidar da própria saúde? Eu tento me alimentar bem, né? Saúde multifatorial, né? Tento me alimentar bem, tento manter de alguns anos para cá, tenho tentado fazer uma higiene do sono, né? Que é importante, né? Eu acho que cada vez tem sido mais importante para mim, algo que eu ainda estou tentando melhorar, e certamente vou conseguir. E atividade física, que é algo que eu sempre gostei muito de fazer a minha vida inteira, aliado à diversão, sabe? Eu admito que eu tenho dificuldade, eu sei da importância de uma musculação, mas eu tenho bastante dificuldade. Agora, quando eu consigo aliar a atividade física com diversão, jogando um tênis, nadando, isso é algo correndo, né? Caminhar no parque, são coisas que realmente me fazem muito, muito bem. Contato com a natureza. Muito bom. Bem, uma terceira pergunta aqui no Papo Rápido. Quem que você entrevistaria num podcast? Bom, nós estamos falando de ciência, né? Falaria Fernando Pessoa, que você entrevista uma, está entrevistando inúmeros ao mesmo tempo. Verdade. Leonardo da Vinci, eu acho que também é uma outra pessoa com amplo espectro assim, de conhecimentos e fascinante, né? Eu entrevistaria Leonardo da Vinci. Olha, essa acho que seria muito bacana. Também outra palestra que a gente assistiu, né? Talvez Leonardo da Vinci, para algumas pessoas, fosse descrito como esse garoto, ele não tem muito foco, sabe? Exatamente, Ele não tem muito foco. Cada hora ele fica... É meio um beija-flor, ele bica ali, ele bica aqui. Acho que, dependendo do lugar onde ele estivesse, um lugar mais quadradinho, o Da Vinci poderia ser enxergado assim, né? Seria um podcast muito bacana de ouvir. E aí, a última pergunta, para a gente fechar o papo rápido,
falando de inovação, e não precisa ser só na saúde, qual que é a sua predileta? Acho que a estrutura do DNA, né, ela foi algo que mudou o mundo como a gente conhece hoje em biologia e medicina. E também não tem como falar do AlphaFold, né, que nós já falamos tanto, né? Então, mas minha livre docência foi em bioquímica estrutural, que é exatamente nessa parte estrutural de moléculas, né? Eu sou fascinado por isso, mas são essas duas. Muito bom, excelentes dicas, Cláudio. Foi um papo muito bacana também. Eu aprendi muito sobre biotechs, sobre investimentos, empreendedorismo no setor e o papel da ciência gerando um impacto global. Queria te agradecer mais uma vez, aproveitar essa sua estada curta aqui no Brasil para a gente conseguir gravar, enfim. O prazer é todo meu. Espero que você volte aqui, trazendo mais inovações e contando os seus próximos passos aqui agora como professor na Faculdade de Medicina da USP. Será um grande prazer, Gustavo. Bem, para você que está nos assistindo, se gostou do ExpertCast, não deixe de enviar para os seus amigos, colegas, poste nas suas mídias sociais, nos dê 5 estrelas na sua plataforma preferida e siga também o nosso podcast. O ExpertCast tem a produção da SoulPods e o apoio da Agfa Radiology Solutions e foi eleito recentemente como um dos melhores podcasts de saúde digital do mundo pela Medium Podcasts. Nós fazemos parte, eu e o Cláudio, da comunidade de inovação em saúde, já tem mais de 12 mil integrantes, uma página no LinkedIn, grupos no WhatsApp, que são abertos para interação e troca de experiências em inovação no setor. Acesse inovaçãosaude.com e lá você tem os links para os nossos grupos no WhatsApp, página no Instagram e também página no LinkedIn. Os grupos são abertos e gratuitos a todos. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.